Termoigrômetro. O que é o termoigrômetro? O termoigrômetro é um nome composto que praticamente define sua função termo, com temperatura, higro, com umidade, já o sufixo metro, ele representa a capacidade da medição do aparelho. Logo, um termoigrômetro tem como função medir a umidade presente nos gases da atmosfera e a temperatura, simultaneamente demonstrando a relação de um com o outro. Como surgiu? Foi criado por Johann Lambert o primeiro instrumento de medição da umidade atmosférica, de que se teve registro que surgiu no século XVIII. Hoje conhecemos este medicamento como termômetro-higrômetro ou termohigrômetro, mas a sua evolução foi acontecendo com o tempo. Onde usar? Ambientes que necessitem de vigilância de umidade constante devem conter um termohigrômetro. Esse medidor de temperatura e umidade do ar pode ser utilizado em várias áreas, como por exemplo cultivo de plantas, despensa de alimentos, museus, laboratórios, farmácias e drogarias. No cotidiano farmacêutico, nas farmácias e drogarias geralmente são utilizados para aferição de temperatura e umidade ambiente, de armazenagem e nos refrigeradores de fármacos termoláveis, e também pode ser utilizado no transporte de medicamentos. De que forma é usado? Para os termohigrômetros que medem duas temperaturas ao mesmo tempo, a interna e a externa, por exemplo, há uma espécie de cabo com sensor na ponta que deve ser colocado no local da segunda temperatura para gerar a medição. Diariamente, nas drogarias e farmácias, deve-se monitorar e registrar por escrito em dois horários distintos, geralmente a manhã e à tarde, as temperaturas e umidades máxima e mínima dos ambientes de armazenamento e de transporte de produtos farmacêuticos e temperatura máxima, mínima e atual do refrigerador no termohigrômetro digital. Qual o valor aceitável? Os índices ideais de temperatura devem se manter de 15 graus Celsius a 30 graus Celsius e de 40 a 60% de umidade ambiente. Já a temperatura do refrigerador poderá oscilar entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius. Como realiza a medição? Os termohigrômetros costumam utilizar sais de lítio para fazer a leitura dos níveis de umidade do ambiente. Essa substância possui uma capacidade de absorver a umidade atmosférica, apresentando uma variação na condutividade conforme a água é absorvida. O sistema do equipamento interpreta e gera os números de forma precisa no visor, ao mensurar simultaneamente a temperatura e quantidade de água em forma de vapor, mostrando a relação temperatura-umidade, sendo que cada modelo de aparelho funciona com a faixa de medição de umidade relativa e uma faixa de medição de temperatura. Em quais versões é encontrado? Os termohigrômetros podem ser encontrados em duas versões, a versão analógica e a digital. A versão analógica normalmente é composta por dois termômetros, um de bulbo seco, que indica a temperatura ambiente, e outro de bulbo úmido, que irá auxiliar na determinação da umidade relativa. A versão digital, os termohigrômetros digitais possuem um gravador, que produz um gráfico. Ele serve para monitorar e comparar os números recolhidos em um mesmo local. Essa versão possui tecnologia de ponta para entregar uma medição mais precisa, além de facilitar a leitura. O aparelho é muito prático de usar. Eles são encontrados com mais facilidade no mercado devido à sua variedade. Modelos disponíveis. Termohigrômetro gravimétrico. Ele é classificado como um dos melhores métodos para ser calculado a umidade. É usado também para medir e comparar a massa encontrada em uma amostra de ar com volume idêntico ao de ar seco. Termohigrômetro capacitativo. Ele é utilizado para medir a umidade em um isolador elétrico de um material polimérico, que é material constituído por macromoléculas. Termohigrômetro resistivo. Ele analisa as alterações nos valores que ocorreram na resistência de um material devido à sua umidade. Termohigrômetro térmico. Esse tipo de sensor, ele mede a umidade absoluta
e ele afeta a capacidade de conduzir o calor do ar. Cuidados necessários para o termohigrômetro. Antes de ligar o equipamento, no caso dele sendo digital, você tem que certificar se que a pilha está colocada de forma correta e conectada ao termohigrômetro. Sempre verifique se o termohigrômetro não apresenta nenhuma anormalidade em sua função ou danos relacionados a quedas. Nunca coloque o equipamento próximo a fontes de calor, pois isso pode danificar o aparelho. E sempre lembre da pilha precisa ser colocada sempre que o termohigrômetro apresentar falhas no display. Como manusear? Primeiramente, para falar sobre o manuseio, devemos levar em consideração o modelo que está sendo utilizado no momento, né? Para o termohigrômetro, a gente precisa ter alguns cuidados em relação ao manuseio. É interessante a gente não expor ele em umidades, né? A produtos químicos, a gases, a vapores, porque eles podem danificar, né, o equipamento. A gente tem que evitar tocar na parte superior, onde fica a sonda, em alguns modelos de termohigrômetros. E para o início do uso, a gente deve pressionar o botão liga e desliga e aguardar a tela acender e observar as informações que aparecem. Na parte superior, a gente vê o valor correspondente à umidade relativa do ar, em porcentagem, e embaixo a gente tem, num tamanho menor, a temperatura em graus Celsius, né? E um detalhe, para saber os valores máximos e mínimos dessas informações, né, durante o momento da medição, a gente deve pressionar por alguns segundos a tecla de máximo e mínimo e aguardar mostrar os valores. Primeiro a gente vê o valor de máxima e teclando mais uma vez no botão a gente vê o valor da mínima. Quais são as configurações? Em relação às configurações, os recursos do termohigrômetro digital, por exemplo, eles incluem a medição de umidade relativa do ar, medição de temperatura em Celsius e Fahrenheit, tendência meteorológica, calendário com apresentação dos dias da semana, escala de conforto, relógio, alarme, gravação de valores máximos e mínimos de umidade e temperatura também, 2 métodos de fixação, né, por exemplo, mesa ou parede, além de um amplo display de LCD. É necessário realizar a configuração do horário, do calendário e do alarme. Alterando a unidade de temperatura entre Celsius e Fahrenheit, a gente deve pressionar o botão Down abaixo para mudar a unidade de temperatura entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Em relação à escala de conforto, ela é uma relação entre temperatura e umidade que vai estabelecer um nível de conforto, ou não, e é representado com um ícone exibido no display conforme a tabela que a gente vê aqui abaixo. Em relação à previsão do tempo, essa função apresenta a tendência meteorológica se baseando no histórico de temperatura e umidade, obtido também pelo equipamento nas últimas horas. Em relação à função Reset, a gente tem uma função que permite ao usuário limpar todas as configurações que foram feitas e as memórias obtidas, retornando as configurações de fábrica.